Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence somente ao Senhor, nosso Deus. Quero já aproveitar, cumprimentar os amados ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje estou muito feliz, estamos aqui com o nosso irmão, presbítero Marcelo. A paz do Senhor, presbítero Marcelo. Amém, meu irmão Júnior, paz do Senhor, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, né? Saímos daqui ontem com o programa Bússola da Salvação, das 9 às 10. Estamos aqui de volta, né? Porque maravilhoso não nos cansamos, né? De falar do amor de Cristo, da misericórdia, né? Agradecemos a Deus por estar mais um dia vivo, ter o fôlego de vida, né? Quero agradecer a cada um dos irmãos, nosso irmão Júnior pelo convite, nosso pastor Geraldo, pastor Aguinaldo e a cada um dos ouvintes que nos acompanhem, que o Senhor Deus possa falar com você mais uma vez, que Deus possa falar no seu coração aquilo que nós preparamos através do Espírito Santo para levar para você, para que o amor de Cristo possa florescer, para que você venha entender o caminho do Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe. Muito boa tarde a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de nós entrarmos aqui, presbítero Marcelo, na poderosa palavra do Senhor, hoje temos um tema aqui maravilhoso, que é parceiros e aliança compartilham tudo o que possui. Hoje nós vamos falar muita coisa aqui para você que é casado, para você que é casado, que a partir do momento que você fez uma aliança, fez o Marcelo com seu cônjuge, tem que acabar o eu. Sim. Acabar a vida solteira. Agora é o que? É um nós. Vamos falar muito sobre isso. Mas antes de nós entrarmos aqui na palavra, queria deixar para você aqui, amados ouvintes, para você que não conhece, eu sou Ireno Júnior, minha esposa se chama Amanda, estamos casados há 15 anos e há 13 anos nós temos um ministério com casais, onde damos palestras, cursos, aconselhamento. E Deus, o ano passado, presbítero Marcelo, nos presenteou com esse livro específico para casais que chama 40 Tarefas para Nutrir Seu Casamento. É um livro, meu querido, minha querida, que durante 40 dias Deus vai te dar 40 ferramentas para que você possa aplicar na sua vida conjugal. Esse livro aqui, presbítero Marcelo, ele tem temas como papéis, aliança, perdão, orando junto, uma só carne, acordo. Lá em Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos se não houver acordo? E interessante que cada tarefa tem um princípio bíblico. Então são tudo tarefas retiradas do quê? Da palavra do Senhor. E esse livro, presbítero Marcelo, tem ajudado muitos casais, tanto para edificar, como também casais que estão passando por dificuldade. E o que tem nos surpreendido, irmão Marcelo, que muitos homens e mulheres têm comprado esse livro para dar de presente, porque conhece casais que estão passando por dificuldades e acabam o quê? Presenteando esses casais. E pela palavra de Deus que não volta vazia, tem o que, né? Transformado vidas, transformados cônjuges para a honra e glória do Senhor. Esse livro é basicamente baseado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo ali escreve: tudo que o homem plantar, isso também o que? Ceifará. Então você, meu querido, minha querida, vai estar o que? Durante 40 dias, irmão Marcelo, plantando na vida do seu cônjuge. Você vai estar plantando ali amor, carinho, né? Atenção. E no tempo de Deus, você vai colher. Então, em nome de Jesus, você que queira adquirir esse livro, ele custa apenas R$ 24,90. É um preço bem simbólico. Temos enviado, irmão presbítero, para todo o Brasil. Que benção. E tem nos surpreendido.
Ontem já pedi uma nova remessa lá para a editora em São Paulo e graças a Deus, né, tem casais sendo abençoados para a honra e glória do Senhor. E você que queira adquirir esse livro, DDD 19 99611 6854, vou repetir, DDD 19 99611 6854. É só chamar ali no zap, esse telefone é o meu. E você também que queira levar uma palestra aí para a sua comunidade, para a sua igreja local, pode entrar em contato com nesse mesmo número, DDD 19 99611 6854. A palestra nossa, o tema é Curados para Curar. Ali nós abordamos vários temas, como papéis, aliança, uma só carne, perdão, orando junto, acordo e muitos outros temas. E detalhe, eu e minha esposa não cobramos nada para fazer essa palestra, porque, irmão Marcelo, Jesus disse, né, de graça receber, de graça dá. De graça dá. Então, maravilha, você que tem interesse de levar uma palestra específica para casar, é só entrar em contato com a gente, né? Nós iremos com o maior prazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado Então vamos entrar aqui já no tema, como eu falei no começo, que diz: parceiros de aliança, compartilha, irmão Marcelo, tudo o que possui. Mas para nós entender esse tema, precisamos entender uma coisa, presbítero Marcelo, que a partir do momento que eu caso, tem que ter a morte do meu eu. Ou seja, agora acabou o eu, agora é o que? É o nós. Sim, nós vemos, né, meu irmão Júnior, que a palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz, né, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, une-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Quando a palavra do Senhor diz isso, né, nós vemos que ali o Senhor ele faz uma aliança. Verdade. Se você vê a palavra do Senhor, Deus fez 7 alianças com o homem. Verdade. Isso é um outro assunto, né, sobre alianças, mas mostrando que a aliança de um casal, ele não tem emenda. Se você reparar, a nossa aliança, ela não tem emenda. Por quê? Sim. Porque é um conjunto só. Então nós vemos que quando a palavra do Senhor fala serão ambos uma só carne, precisa andar junto, né, irmãos? Verdade. A palavra nos mostra, né, que precisa ser juntos, né? Nós vemos que a palavra do Senhor fala que a mulher precisa ser submissa ao marido. A palavra do Senhor fala submissa. É verdade. O que é submissa, irmão? Às vezes há mulheres, né, que entendem aí que submissão é ser empregada. Não é. Submissão, é sobre uma missão. Então o homem, olha como o Senhor ele é sábio, né, quando ele coloca as palavras na Bíblia, né? O homem é o cabeça do lar. Que maravilha, né? O homem é o cabeça. Mas o que Deus fala depois? Que a mulher é que edifica. Peraí, mas se o homem é o cabeça e a mulher que edifica, quem que manda? Ninguém. Quem manda é Jesus. Aleluia. Então nós entendemos que quando um casal se une, né, perante o Senhor no matrimônio, aleluia, nós entendemos ali, meu irmão, que é uma aliança maravilhosa. Sim. Olha, Deus, se você vê na palavra do Senhor, qual foi a primeira coisa que ele constituiu? Foi a família. A família. No Jardim do Éden. Né? A primeira coisa foi a família. Então nós vemos o quão é importante. E hoje, irmãos, nós vemos o quanto que o inimigo tem atacado as famílias. Se você reparar, o solteiro, é muito difícil ele vir para a casa do Senhor. É verdade. O solteiro, ele quer pro mundão, quer as festas, né? Mas ali, quando se constitui uma família, né? A gente sossega, vamos dizer assim, né? Sim. Então nós entendemos que quando nós aceitamos a Cristo, né? Coloquei alguns versículos aqui, ó. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Como o irmão comentou, há casais que nós vemos, irmão, que infelizmente ele casa, mas ele quer continuar a vidinha de solteiro. Aí é difícil, né, irmão? Vai ter problema lá na frente, né? Nós entendemos por quê. Porque o que acontece, irmãos? Não é, eu casei, eu não posso mais jogar bola, eu não posso mais sair com meus amigos. Não.
A palavra do Senhor diz assim, olha, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então há momentos que você pode sim jogar sua bolinha, Sim, sim. não é pecado não, tal. Há momentos que você pode sair com um amigo, conversar, né? Mas há momentos que você precisa ficar com a sua esposa. Com certeza. Né? Então isso, nós vemos que quando a palavra do Senhor diz uma só carne, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e serão ambos, unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Há mulheres que infelizmente também acontece isso. Sim, sim. Casam, mas querem viver uma vida de solteiro. Eu caso, mas o marido fica ali em casa, eu vou sair com as minhas amigas num barzinho, numa casa de suco, ou vou no cinema. Irmãos, você precisa levar o marido, Sim, você sim. precisa levar a esposa, porque ali agora é sua carne, né? Nós vemos o quanto que o inimigo, irmão, tem investido. Às vezes, nós vemos dentro de igreja. É triste dizer isso. Verdade. Mas às vezes dentro de igreja, irmãos, o marido que ele vai sozinho para a igreja. E a mulher às vezes fica em casa, desanimada, tal. Ou vice-versa. A esposa está dedicada na obra, a esposa está dedicada em fazer a obra, ir para a igreja, e o marido não quer nada com Cristo, o marido não quer nada. É verdade. E aí, o que acontece? Ali abre brecha, irmão. Às vezes dentro da igreja. Com certeza. Nós vemos, então nós precisamos entender, né? Que o Senhor, quando Ele fala uma só carne, a união precisa ser completa. Com certeza. E nosso Deus é tão tremendo, irmão Marcelo, que quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o irmão citou aqui, né? Deixará o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, e ambos tornarão o quê? Uma só carne. A física, irmão Marcelo, ensina o quê? Que dois corpos não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas nosso Deus, aleluia, que é onipotente, ele, quando ele olha para mim, olha para minha esposa, ele olha o quê? Com um ser só. Olha que coisa linda. E ao longo desses 13 anos trabalhando com casais, irmão Marcelo, a partir do momento que os cônjuges entendem pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que eu casei, a pessoa mais importante agora aqui na Terra, cara, primeiro é Deus, né, a gente está falando aqui, né, de seres humanos mortais, né, mortais como eu e você. A pessoa mais importante agora é o meu cônjuge. Por quê? Porque o ciclo natural da vida, qual que é, irmão Marcelo? É os pais, o ciclo natural da vida, é os pais vir a morrer, os filhos crescer e deixar pai e mãe constituir família, e quem que vai ficar do seu lado para tudo certo? Até que a morte os separe. Sim, quem que é? Sim, não é o marido e a mulher. Não é os filhos, quem que é? É o cônjuge. Por quê? Porque é ele, é ela que faz uma só carne com você. Amém. E a partir do momento que você tem esse entendimento pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você vai evitar o quê? Muitos problemas, brigas lá na frente com o seu cônjuge. Vou mostrar aqui o que acontece com alguns casais. Tem homens e mulheres que casam, mas continuam colocando o quê? O pai e a mãe na frente do seu cônjuge. Continuam colocando o quê? Os filhos na frente do seu cônjuge. E isso vai o quê? Lá na frente gerar o quê? Brigas. Sim. Quantos homens e mulheres, por falta desse entendimento, falta de sabedoria, né, irmão? Falta de sabedoria da palavra de Deus. Sim, verdade. Né? Acaba brigando seu cônjuge por causa do pai e da mãe. Acaba brigando com seu cônjuge por causa dos seus filhos. Meu querido e minha querida, é claro que você não vai brigar com seu cônjuge por causa dos seus pais e dos seus filhos. É claro que você não vai brigar com seus pais e com seus filhos por causa do seu cônjuge. Sim. Você tem o Espírito Santo, Senhor. Ele habita aí dentro de você. Então, em nome de Jesus, não brigue mais com o teu cônjuge por causa dos seus pais, por causa dos seus filhos. A partir do momento que você se tornou uma só carne, a pessoa mais importante agora
É o seu cônjuge. É claro que a hora que o pai e a mãe, você vai continuar amando o pai e a mãe do mesmo Sim, jeito, você vai sim, continuar com certeza. amando os filhos do mesmo jeito. Quando o pai e a mãe precisar de ajuda, o cônjuge vai ter que estar junto lá, o quê? Né? Porque chega a idade ali, né? Sim. As enfermidades dos pais, tanto de um como do outro, tem que estar os dois juntos como a sua carne lá, ajudar, né? Seja na enfermidade, seja o que for. E com os filhos também. Mas em nome de Jesus, né? Tem esse entendimento, porque infelizmente muitos casais se acabam até, irmão Marcelo, se separando por falta desse entendimento. Não, é meu pai, é minha mãe, não, é meu filho, não, é do meu sangue. Vou falar uma coisa pra você, a ligação que você tem com seu cônjuge é mais forte do que sangue, porque o sangue, do pó viemos, do pó voltaremos. Mas a Bíblia fala o quê? Que o Espírito vai volta para Deus que o deu. A Deus. Então a ligação que você tem com seu cônjuge não é questão de sangue, é questão de espírito. Você está ligado com seu cônjuge, com o espírito, né? Que vai o quê? Juntamente com Deus, como diz lá em Eclesiastes, né? Que o cordão de 3 dobras o quê? Difícil se quebrar. Se quebra. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, não brigue mais com o mozão por causa desse falta de entendimento, em nome de Jesus, irmão Marcelo. Amém. Quando o irmão citou aí que o cordão de 3 dobras, aleluia, não se quebra facilmente. Amém. Irmão, mas o casal são 2. Por que a palavra fala 3 dobras? Aleluia. Porque Jesus precisa estar no meio desse cordão. Sim. E ela não vai se quebrar. Amém. Então olha que maravilha, nós entendemos, né? Eu vejo, para falar de casamento aqui, irmãos, nada melhor que 1 Coríntios capítulo 7. Falou tudo. É uma palavra, né? Eu falo assim, olha, eu estava lendo aqui, ó, o marido pague a mulher com a devida benevolência, da mesma sorte a mulher com o marido. Não faça diferença entre um e outro. Glória a Deus. Né? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E também, a mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Verdade. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo. Amém. Por algum tempo, para que apliqueis em oração e depois ajuntai-vos outra vez. Olha que a palavra fala, para que Satanás não tente vossas incontinências, né? Digo, porém, isto, que por permissão, não por mandamento. Aqui Paulo dizendo, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, né? Paulo não casou, sim, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que é bom que fiquem só, mas se não puder conter, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, né? Sim, aí aqui embaixo depois ele vai falar, todavia os casados, mando eu, não o Senhor, né? Que a mulher não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou reconcilie com o marido, e o marido não deixa a mulher. Tá? Então aqui ele vai orientando sobre ali separações e tal, né? Aí fala depois da mulher que casou com o descrente, ou o marido casou com a mulher descrente e tal, que vai santificar, os filhos vão ser santos e não imundos, né? Mas aqui, nós vemos aqui, que maravilha quando Paulo ele escreve ali aos Coríntios, né? Falando sobre o casamento. Glória a Deus. Porque o quão maravilhoso é, né? E nós vemos aqui, quando nós estamos solteiros, nós cuidamos das coisas do Senhor. A Bíblia diz isso. E depois que nós casamos, nós precisamos cuidar, né? Nós vamos estar falando um pouco mais, eu não sei o tempo aí do irmão, né? Sobre finanças, né? Sim, eu coloquei algumas coisas aqui, sim, falando sobre finanças, falando sobre problemas, dificuldades de ansiedade. Vamos falar um pouco dos medos, né? Sim, sim. Vamos falar um pouco dos enteados, né? Os filhos, né? Como o irmão estava comentando antes da programação, você casou, teve filho e daqui a pouco, por um motivo ou outro, Deus recolheu sua esposa, né? E aí você quer casar de novo, a esposa que vai casar com você vai aceitar os seus filhos ou não? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Sim, porque nós entendemos a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo. Com certeza. E nós precisamos, né? Entender, conhecer, né? A palavra do Senhor, né? O próprio Senhor fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós vemos que tudo, para tudo, a Bíblia tem resposta. Se você tem um problema no seu casamento, aleluia, se você tem um problema no seu relacionamento, como o nosso irmão
Júnior, falar Paulo, né? Estava pensando no Paulo. Nosso irmão Júnior, aqui, ele é conselheiros de casal com a nossa irmã Amanda. É uma bênção de Deus. Esse livro que ele está, né, vendendo, compra, irmão, porque é bênção. Isso aí vai dar um crescimento no seu relacionamento. Se você não está passando dificuldade, olha, meu cônjuge assim, você que é cônjuge não está conseguindo administrar, não é administrar o seu casamento, a sua esposa, chama o irmão, vai na igreja, conversa com o pastor. Glória a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia, ela nos dá, né, respaldo para tudo. E eu digo uma coisa que eu sempre falo para os casais também, eu sempre, né, quando a gente entrou na igreja agora em janeiro, eu falei pro irmão, a gente também aconselhou vários casais. Amém. E uma coisa que eu sempre falo, irmão, e é uma verdade, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele, né, tem no mundo tem um ditado que diz que os opostos se atraem, né? Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele junta pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou proativo, eu sou acelerado, a minha mulher já é mais calma, mais sossegada. Deus pega aqueles dois e consegue unir. Mas sabe qual é a diferença para isso dar bem? O meu jeito, com o jeito da minha esposa. Nós precisamos, as nossas diferenças precisam acabar na cruz de Cristo. Amém. Porque quem que manda lá em casa? Sou eu? Não. É minha mulher? Não. Quem manda lá é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Né? Se eu vou tomar uma atitude, amor, o que você acha? Amor, vamos orar a Deus. Né? Tudo lá, irmão, nós fazemos, graças a Deus, completamos agora, dia 20 de março, completamos 21 anos de casado. Deus, que maravilha, eu falo, eu casaria com a minha esposa de novo. Aleluia. Nunca pensei em largar, mas matar várias vezes. Estou brincando, irmão, brincadeira. A gente brinca assim porque a minha esposa é maravilhosa. Aí eu falo para você, ela tem defeito? Sim, tem. Eu tenho defeito? Sim, tenho. Mas por que o nosso casamento há 20 anos e nós estamos, quem conhece a gente, nossa família, os irmãos que nos conhecem, glorifica pelo nosso relacionamento. Por quê? Porque, irmãos, eu não mando, ela não manda. Quem tem que mandar ali é Cristo. Amém. Quem tem que dirigir o relacionamento é Cristo. Amém. Amém, irmão? Amém. Irmão, desculpa, eu falo demais, né? Eu vou falando aqui, né? Deus é maravilhoso, as horas passam, né? Tá ouvindo aqui, mas é maravilhoso, né? Aprendendo através da palavra de Deus é maravilhoso. Glória então a gente vai entrar aqui no primeiro tópico desse tema maravilhoso, lembrando que o tema, irmão Marcelo, é parceiros de aliança compartilham tudo o que possui. E o primeiro aqui tópico, vamos falar sobre finanças. Sim. Porque glória a Deus. Muitos casais têm dificuldade nessa área. E para a gente começar a falar desses subtópicos aqui, temos que entender uma coisa, irmão Marcelo, que um dos pilares do casamento é o quê? É a comunicação. Sim. Eu me lembro, irmão Marcelo, quando eu era adolescente, né? Eu ia no sítio da minha avó, lá na Cachoeira de Emas. Chegava domingo, né? Imagina, aquele monte de tio e tia, né? Primaiada, sentava naquela mesa enorme, né? Todo mundo fechado ali, coisa maravilhosa, né? Coisa que faz a gente se emocionar quando a gente fala. E eu me lembro que na época, você coloca aí, na época dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente, quando duas pessoas iam se casar ali, o homem e a mulher, o primeiro móvel que se pensava na casa, sabe qual que era? Era a mesa, porque a mesa, biblicamente falando, ela representa o que? Simboliza o que? Simboliza comunicação, diálogo, comunhão, intimidade, comunhão. Então, união, né, irmão? União. Aonde foi feita a Santa Ceia, né? Sim. Isso é maravilhoso. Já pensavam que não comprar uma mesa, né, que cabe 12, grande, 16 pessoas, porque já pensando nos irmãos que vai vir, nos filhos, nos netos. E ali eu me lembro que a gente, né, sentava ali, aquele bolo de fubá, bolo de milho, e um começava a conversar com o outro. Então, como foi sua semana? Tô pensando em fazer isso, vou viajar lá, porque não tinha rede social, né? Malemar tinha telefone, quem tinha dinheiro. Então você só ia saber da vida, né? Ali vamos falar dos parentes ali.
no olho a olho, na mesa, porque sentava por quê? Para tomar se encontrava, café, né? sentava para almoçar, para jantar. E o que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, infelizmente, muitos homens e mulheres casados hoje, irmão Marcelo, perderam a mesa. Sim, muitas das vezes, né, tá ali como um móvel de decoração. Um come na sala, outro come lá no quarto, por causa da correria do dia a dia. Eu sei, meu querido e minha querida, que hoje são outros tempos. Muitas mulheres hoje trabalham também para ajudar em casa. Vamos falar aqui sobre finança. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não deixe de faltar a mesa na sua casa. Sim. Tem que ter um momento, nem se for no sábado, no domingo, que tá mais tranquilo, senta, vamos tomar um café junto ali com a esposa, com os filhos, olho no olho, como que você tá, como foi o seu dia, sua semana, o que você tá precisando, porque o diálogo é essencial para quê? Para você saber o que tá se passando. Sim. Com o seu cônjuge, com os seus filhos. É ou não é, irmão? Comunhão, com certeza, né, irmão? Nós vemos que o irmão falou sobre a mesa, né? A gente lembra da Santa Ceia, que é a melhor união, né? Ali o Senhor Jesus falando com os discípulos, né? Revelando o que ia acontecer sobre a morte dele. Então nós vemos que a mesa, ela revela muita coisa. A mesa, ela une as pessoas, né? E a gente vê os casais, né? Como o irmão comentou, as situações que, poxa, às vezes, né, hoje, graças a Deus, algumas condições, você tem, às vezes, uma televisão na sala, uma televisão no quarto, a filha tem uma outra televisão no quarto, é bênção, amém. Mas aí foi o que o irmão falou. Vai lá, pega o prato, a filha vai para o quarto, o filho vai para o outro quarto, que tem o computador, o marido na sala, a mulher no outro quarto, e não tem aquela união. Né? Eu falo às vezes também, irmãos, eu brinco, né? Mas eu brinco falando a verdade, maldito celular, porque o celular é benção, irmão. Sim. Mas infelizmente, o que desuniu as famílias foi triste. Né? O irmão falando sobre a mesa, voltando, né, naquelas lembranças, como é maravilhoso. Eu não digo todo dia, né? Mas se eu não tivesse aqui, 4 horas da tarde, 4h30, eu estava na minha mãe, tomando um café da tarde. Porque eu sento lá com a minha mãe, senta a minha esposa, às vezes vai a vizinha lá, a minha irmã tá lá, e a gente ali conversa, bate papo, e eu não tiro isso também, irmão, da minha vida, de domingo, de sábado, né? Meu genro vai lá, minha filha chega de Limeira, a gente faz questão de almoçar junto no sábado, no domingo, porque isso é maravilhoso. E a família, né? Ela precisa ter isso. Né? E já entrando aqui, irmãos, em finanças, né? Para nós não tomar muito tempo, que a hora voa, eu dou um testemunho aqui, irmãos. Se você for na minha casa, irmão, você vai ver na porta da geladeira lá do ladinho, você vai ver lá as contas. Primeiro dízimo, água, luz, casa, telefone, tal. E isso tem tudo lá, a relação, deu tanto. Ângela, né, minha esposa, ganha tanto, Marcelo, não tá ganhando nada, mas tem um servicinho ali, ganha. Glória a Deus. A gente soma tudo e é nosso. Amém. Então o casal, né, falando aqui, já entrando para nós não atrasarmos, irmão, sobre finanças, o casal não tem mais meu e seu. É verdade. Não pode existir o eu. Não, esse é meu dinheiro, esse é minha conta. Não existe isso, irmão. Porque nós somos um casal perante Cristo. Então as contas é nossa, né? E então nós vemos hoje, infelizmente, conheço casais que é uma luta. Porque a esposa ganha e não ajuda o marido ganha e às vezes também pela esposa não ajudar o marido, acaba infelizmente fazendo o básico. E aí a esposa, eu conheci um casal, infelizmente, né? Ela já veio a falecer, mas que o marido ajudava na obra e às vezes a esposa reclamava que não tinha fruta em casa. Irmão, amém, vamos ajudar a obra? Vamos ajudar a obra. Mas que Deus é esse?
que permite você ajudar a obra e faltar coisa para sua esposa dentro de casa. A culpa não é de Deus, irmão. A falta de sabedoria do homem. Então nós entendemos que na parte das finanças, o dinheiro, primeiro, irmão, você vai lá, dízimo. Você, casal, precisa ser fiel no dízimo. Amém. Glória a Deus. Nas ofertas, você precisa ser fiel. Não interessa, viu? A dízimo é outro assunto aqui, né? Sim. Mas o dízimo, nós precisamos, como casal. Amor, quanto você recebeu hoje, esse mês? Tanto. Então, tira aqui o seu dízimo. Bem, eu recebi tanto, tira o meu dízimo. Vamos lá, devolver Aleluia, ao Senhor, porque é isso que Ele nos deu. E a partir disso, irmãos, eu falo de testemunho próprio. Eu tenho 8 anos que eu estou afastado, com 2 operações na coluna. Alguns irmãos já conhecem meu testemunho, mas sempre fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmão, não tem faltado um arroz, um feijão na minha casa. Pelo contrário, quem me conhece sabe que todo final de semana, graças a Deus, tem os irmãos em casa, a gente faz um negocinho na chapa, faz um negócio. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a parte da finança, Deus também abençoa. Amém. Então você que nos ouve, você casal que nos ouve, primeiro passo, seja fiel a Deus. Amém. Os dois. E seja fiel ao seu marido e à sua esposa. Nós somos uma só carne, irmão. Com certeza. Nós temos que bater nessa tecla. Uma só carne é para tudo. Não é só para as coisas boas. Ah, agora eu ganhei um acerto aqui. Ganhei um acerto, fui mandado embora, ganhei um acerto. Ah, vou gastar comigo. Não, irmão. Pega seu marido, pega sua esposa, vai viajar, vai dar uma voltinha na praia, vai passear num lugar. Sim. Deus abençoe, irmão. Amém. Separa o dízimo, separa aquilo, e isso é maravilhoso. Glória a Deus. O irmão falando aqui, que a partir do momento que a gente tem esse entendimento, como a gente vem falando aqui desde o começo do programa, que acabou eu, agora o nós, que infelizmente tem alguns cônjuges, irmão Marcelo, só que é a parte boa da aliança. Vou dar um exemplo lá. Você lembra, você que é casado, que quando você casou, você fez, né, votos, promessas. Juramentos, né, irmão? Juramentos diante de Deus e das testemunhas. Você disse lá, lembrar só alguns aqui: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas tem cônjuges, irmão Marcelo, que só quer a parte boa da aliança, tipo, ó, na riqueza, na alegria, na saúde, mas quando começa a vir a parte ruim da aliança, muitos estão fazendo, sabe o que, irmão Marcelo? Se separando. Mas lembra que você, meu querido e querida, você fez um voto diante de Deus. Sim. Perante Deus é as testemunhas. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, Deus fala lá, né, que aquele que vota não tardar em pagá-lo, porque o que votar paga. Ou seja, Deus não obriga ninguém, irmão Marcelo, a fazer voto, mas a partir do momento que eu fiz, a Bíblia deixa bem claro, lá em Deuteronômio capítulo 23, se eu deixar de cumprir o voto, eu estou em pecado. Sim, Ele não obriga ninguém a fazer voto. Mas onde eu quero chegar? Que quando sai uma herança, aí é nosso, opa, a parte boa da aliança. Opa, saiu a herança da minha esposa, opa, é nosso. Aí é a parte boa. Aí, opa, minha esposa fez uma dívida. Ah, não, agora... Você se vira e vai lá pagar. Você se vira a pagar, é sua. Isso não... Então, como o irmão vem falando aqui, irmão Marcelo, que, opa, agora acabou eu. O que é o nós. Isso daqui que o irmão Marcelo falou lá, que tem na geladeira, isso, irmão Marcelo, é que a gente sempre orienta os casais, né, nos cursos, nas palestras, que tanto o homem como a mulher tem que saber o que ocorre financeiramente dentro do casamento. Isso aqui que o irmão Marcelo colocou aqui, opa, põe lá o salário do homem, quanto que ele ganha? X. A mulher ganha Y. Opa, se os dois ganham junto, vamos dar exemplo aqui, 6 mil. Aí colocou ali todas as dívidas ali, certa do mês, cartão, luz, né? Opa, deu 4 mil, vou dar exemplo. Opa, então o casal, tanto o homem como a mulher, tá sabendo que o quê? Opa, só tem 2 mil pra gente passar o mês para comer, para beber e assim por diante. E a partir do momento que isso ocorre, irmão Marcelo,
vai evitar muitas brigas e discussões lá na frente. Sim, porque eu vou dar um exemplo sim. aqui. Só o homem que controla tudo, a mulher não sabe de nada. Aí a mulher chega no meio e fala assim, amor, tô precisando comprar um sapato. Aí o homem, né? Fica louco. Ah, meu Deus, só gasta. Como ela não sabe o que tá acontecendo, não, esse mês não dá. Beleza. Passou o mês seguinte, mesma coisa. Não dá. Quarto mês, sexto mês não dá. Vai chegar um momento o quê? Que a mulher fala assim, mas o que tá acontecendo? Não, já faz 6 meses que eu tô tentando comprar uma sandália e não consigo. Aí o inimigo começa o quê? Colocar coisa na cabeça do cônjuge, seja do homem ou da mulher que está controlando tudo. Então você vê, irmão Marcelo, qual a importância do homem e mulher saber o que está acontecendo tudo financeiramente. Por quê? Porque se eu sei que esse mês, só sobrou R$1.000, R$1.500 para a gente comer e beber, é claro que eu vou deixar para comprar o que eu estou necessitando ali mais para frente. Né? Só se for uma coisa muito urgente supérflua, mesmo, né? Mas coisa que é supérfluo, dá para aguentar, né? Dá para aguentar. Então, você está entendendo o que a gente está querendo passar para você, meu querido, minha querida? Com isso você vai estar o quê, irmão Marcelo? Tampando as brechas da muralha que envolve o casal. Ali o inimigo não vai conseguir entrar. Por quê? Porque os dois estão sabendo tudo que ocorre dentro do casamento na parte financeira. O irmão falou uma palavra, irmão, que é a chave de tudo, irmãos. É a chave de tudo. Transparência. Aleluia, é verdade. Precisa ter, irmãos. O casal que não tem transparência, você pode reparar, eles vivem brigando, eles não conseguem ter um relacionamento ali dirigido por Deus, pode-se falar assim. Porque, irmão, precisa ter transparência. Sim. Precisa ter conversa, diálogo. Os dois precisam ser transparentes um com o outro. Não dá. Se a mulher esconder alguma coisa do marido, o marido esconder da mulher, uma hora, irmãos, vai estourar o pepino, vamos dizer assim. Verdade. E aí, infelizmente, você, como o irmão falou, você acaba dando brecha para o inimigo. Então a transparência, né? Nós vemos que não tem como, irmão. Eu tudo, irmão Júnior, tudo que eu vou gastar, eu falo para minha esposa. Glória a Deus. Ela nunca pergunta, mas eu falo, porque porque nós somos uma só carne, então eu tenho dentro de mim que eu tenho responsabilidade de avisar minha esposa no que eu gastei. Bem, eu fui ali, acabei comprando uma capinha, faz um mês que ela tá mandando eu comprar uma capinha de celular, porque meu celular caiu 3, 4 vezes no chão. E eu esqueço, e às vezes, mas aí eu fui e comprei. Bem, eu fui ali, comprei uma capinha de celular, custou tanto. Por quê? Nós tem tanto hoje no banco. Amém. Nós tem tanto aqui, para gastar. Esse dinheiro aqui já está reservado para as contas, tal. Então, quando você tem uma transparência, quando você tem um diálogo com a sua esposa e vice-versa, a esposa com o marido, irmão, não tem. E eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas, né? Eu falo que são duas coisas que acabam com o casamento: relacionamento sexual, que aí é um outro assunto, que um dia a gente traz, e parte financeira. Verdade. A parte financeira, o irmão que dá cursos, né, aí para casais, eu creio, né, que eu creio que eu também estudei um pouco. O relacionamento sexual entre casais, né? E o relacionamento financeiro são as duas maiores, irmãos. Duas maiores coisas que destroem um casamento hoje. É verdade. Então nós precisamos ter, né, sabedoria. E há hoje, irmão Júnior, eu deixei um versículo aqui, né? Você fala, às vezes é meio fora do assunto, mas não é não. Irmãos, há hoje homens que não querem trabalhar, querem se sustentar pela mulher. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 13, vai dizer assim, olha só: não ames o sono para que não empobreças, abra os teus olhos e te fartarás de pão. Olha só, então, há homens hoje, irmãos, nós vemos homens que não querem trabalhar, querem encostar na mulher, e também há mulheres que querem encostar no marido. Hoje, né, se nós olharmos a palavra, ela vai nos mostrar que o varão, ele é o responsável. Se acabar o gás lá em casa, irmão Júnior, acabou o gás lá, a irmã Amanda vai fazer o quê?
vai avisar você. Da hora. Ô irmão, ô Benzinho, tal, ô Júlio. Tô com o bolo aqui, acabou o gás. A minha esposa, a mesma coisa. Amor, acabou o gás. Por quê? Quem é o cabeça, a responsabilidade é nossa. Sim, sim. Mas, se de repente você não tem um dinheiro na hora e ela tem, bem, acabou o gás, eu vou pegar o dinheiro aqui. Sim. Por quê? Eu não vou pegar o meu dinheiro. É o nosso. Bem, eu tenho dinheiro aqui, ó, compra o gás aqui, tal, depois a gente cobra, tal. Sim. Então isso é maravilhoso. Diálogo, transparência, né? Sim. Agora, né? Não ame o sono para que não empobreças. Abra os teus olhos e farta-se de pão. Então o que acontece? A palavra do Senhor diz o quê? Com sorte teu rosto comerás o pão. Então o marido e a mulher querem chegar em algum alvo, precisam estar atentos, né? Em fazer o quê? Trabalhar junto, irmãos. Com certeza. Objetivo junto. Sim, vamos comprar um carro, vamos trocar o carro, ou vamos aumentar mais um cômodo da casa. Irmão, tudo hoje está difícil. Com certeza. Tudo é caro. Agora, se o marido e a mulher não se unir, aí fica difícil, né? Verdade. E tudo começa, a gente falou aqui, da comunicação, né, irmão Marcelo? Sim. Para que o casal saiba tudo que está acontecendo dentro de casa aqui. A gente está falando desse tópico aqui da finança. Tudo começa o quê? Através da comunicação. Agora vamos falar de enteados, irmão Marcelo. Sim. E enteados também fazem parte o quê? Do compartilhar da aliança. Sim. Porque nós sabemos que hoje, não só hoje, né? Mas tem homens e mulheres que acabam se casando e uma das partes já tem filho e acaba o quê? Trazendo os filhos de outros relacionamentos nesse novo casamento. E agora? Como que fica? Porque infelizmente tem homens e mulheres que casam nessa situação e esquece que parceiros de aliança compartilham tudo que possuem, ou seja, o que é meu é da minha esposa, o que é da minha esposa é meu. E filhos não é diferente, enteadas, irmão Marcelo, não é diferente. Sim. Temos que a partir do momento que a pessoa ela casou com um homem ou uma mulher e trouxe filhos de outro relacionamento, agora aquele enteado, aquela enteada, agora é meu filho. Por quê? Porque parceiros de aliança compartilham o quê? Tudo que possui, irmão Marcelo. Amém, amém, Jesus, né? Nós vemos, irmãos, que eu também conheço casais, né? A princípio nós temos dentro da família, né? Sim, eu tenho um irmão, eu acho muito bonito, né? Meu irmão Peter, pastor Peter, todos conhecem aqui. Ele tem, na verdade, ele casou com a irmã Simone e o primeiro casamento dela, não estava em Cristo Jesus, veio o Luiz. Mas, para você ver, irmão, como é maravilhoso, eu acho lindo, né? O relacionamento dos dois, porque ele chama ele de pai. Coisa linda, hein? Né? Chama ele de pai e tem ainda, irmãos, ele quis colocar o sobrenome do meu irmão no nome dele. Então é Luiz Henrique Borrajo, que maravilha, que lindo isso, né? Foi difícil no começo, já conversei com meu irmão sobre isso, sim, não é fácil aceitar, né? Ainda que eles estavam fora de Cristo Jesus, ali depois Deus foi trabalhando, mas o Peter nunca desfez dele. Glória a Deus. Quando você tem, né? Você decide assumir um relacionamento sabendo já que a outra pessoa tem um filho, você precisa entender que ele, a partir, como o irmão falou, a partir da hora que você assume esse relacionamento, né, você precisa entender que os filhos também são seus. Com certeza. Ah, mas não é meu filho. Não, mas espera aí, a partir da hora, né? E aqui nós vemos também, né, Provérbios, onde nós vemos aqui 22:6, né? Você vai precisar, porque a partir da hora que você assumir o relacionamento com a esposa ou com o marido e veio os filhos junto, você se torna pai, ou mãe também. Com certeza. Ah, mas não é meu pai e minha mãe. Não, pai e mãe, né, tem um ditado no mundo que fala, pai e mãe é aquele que cria. Sim. Provérbios vai dizer o quê?
Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, Aleluia, glória a até Deus. quando envelhecer não se desviará dele. Por quê? Irmão, aquela hora, aquele momento ali que ele está com você, aquele momento que ele vai crescer com você, a educação é você que vai dar. Ele verdade. pode até ter um contato com o pai ou com a mãe à distância. Sim, nada impede, né? Ou se caso o pai e a mãe faleceu, você acaba sendo o pai e a mãe. E você precisa instruir ele. A partir da hora que você assume ali aquele relacionamento com a esposa ou com o marido, você precisa entender que ele também é seu glória a filho, Deus. né? Amém? Glória Amém. a Deus. E você que não só, né, o pai, a mãe ali, né, o cônjuge, nessa nova aliança tem que receber os enteados como filhos. Os enteados agora tem que receber também, seja a madrasta, seja o padrasto, como seu pai, como sua mãe. Porque ambos os lados. Jesus, irmão Marcelo, Jesus é maravilhoso. Nós sabemos que a mãe de Jesus, quem foi? Foi Maria. Mas Jesus, ele foi o quê? Concebido pelo Espírito Santo de Deus. E José era o quê? O padrasto de quê? De Jesus. Né? Maria era casada o quê? Com José. Sim. Né? E lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, até nisso, o nosso Senhor Jesus deixou de ensinamento para eu e para você. Questão de se você que tem um padrasto, você que tem uma madrasta, olha o que fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. Fala que Jesus eram-lhe sujeitos em tudo e obedientes em tudo o quê? Tanto a Maria como a José, que é o seu padrasto. Sim. Então até nisso Jesus deixou que ensinamentos. Exemplo, né? Por mais que Deus era pai de Jesus, mas ele tinha o quê? Aqui, como na forma de homem, ele tinha um padrasto. Sim. Mas a Bíblia deixa bem claro aqui, em Lucas 2, que eu vou repetir aqui, que em tudo Jesus era o quê? Sujeitos obedientes, tanto a Maria como a José. Então você, meu querido, minha querida, que se encontra nessa situação, né? Que sua mãe, seu pai casou de novo e agora você tem uma madrasta, você tem um padrasto. Ame ele, ame ela como seu pai e sua mãe, em nome de Jesus. E a palavra diz mais, irmãos, ali em Efésios, né, completando o que o irmão falou, Efésios capítulo 6 diz, vós filhos, né? Sim. Porque a partir da hora que o irmão falou, como eu assumo um relacionamento com uma mulher que já tem filho, como eu tenho a responsabilidade de ser pai dessas crianças, né? Os filhos também têm a responsabilidade. Então, Efésios vai dizer, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Amém. Honra teu pai e tua mãe. E olha só, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, é um ditado que é uma realidade aí no mundo, né? Pai é o que cria. Sim, Não é o que faz, é o que verdade. cria. Porque você precisa educar. E os filhos precisam honrar pai e mãe para que o mandamento, né, a promessa de Deus venha a se cumprir. Para que se vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Aí depois fala, vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O que é isso? Há muitos pais, mães, né? Não é meu filho, quero que se dane. Não é meu filho, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, você tem sim. A partir da hora que você assumiu perante Deus aquela esposa, aquele marido, os seus filhos também são responsabilidades suas. Verdade. Ali em Marcos capítulo 12, versículo 30, ali a Bíblia diz que... Qual que é o primeiro grande mandamento? Amará Deus sobre todas as coisas. o Senhor teu Deus sobre, né, com toda a tua força, com toda a tua teu alma, conhecimento. com todo o entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Aí ele fala, o segundo maior mandamento é o quê? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas ali, irmão Marcelo, no Evangelho de João, Jesus deixou um pouquinho infinita vezes mais difícil isso, porque lá em Marcos capítulo 12, versículo 31, ele fala, né, o segundo maior mandamento é o quê? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Agora no Evangelho de João ele fala, um novo mandamento vos dou, que amareis uns aos outros como, né, como eu vos amei. Vos amei. Agora eu tenho que amar o meu próximo como Jesus me amou. Como Jesus me amou. Meu Deus. Onde eu quero chegar com isso?
Se o segundo grande mandamento é esse, independentemente, você que se encontra nessa situação de padrasto ou de enteado, ame ele, ame ela, né? É como Jesus nos ama. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Em nome de Jesus. Como fala na Bíblia, né? Efésios 6, para que seus dias vá bem na terra. E como o irmão falou aí, Efésios capítulo 6, versículo 2, honra teu pai e tua mãe, para que né, é o primeiro mandamento com promessa. Olha, a Bíblia tem o quê? Centenas de promessas, mas olha só, irmão Marcelo, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Tem centenas. É o quê? Honrar o pai e a mãe, né? Para que te prolongue os seus dias na face da terra. É coisa maravilhosa para Deus. Glória a Jesus. E deixando aqui, aproveitando aqui, falando sobre educação de filho, como o irmão leu aqui em Provérbios 22:6, fala o quê? Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele. E lá em Provérbios capítulo 23, Salomão também deixa um grande ensinamento aqui para você que é pai, que é mãe. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14, olha que Salomão escreveu aqui, ó, para você que é pai, para você que é mãe. Não retires a disciplina da criança, pois fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Olha só. É muito forte profundidade, essa passagem, né? Sim. Ou seja, hoje, infelizmente, irmão Marcelo, alguns pais têm terceirizado a educação dos filhos. Acha que é a escola que tem que educar, acha que a igreja tem que educar ali, seja na escola dominical, seja ali, né, o pastor. Não, meu querido. Você que é pai, você que é mãe, isso, irmão Marcelo, é responsabilidade o quê? Do pai e da mãe. Naquele dia, eu e você vamos ser cobrados o quê? Por ensinamento dos nossos filhos. A igreja, a escola estão ali para dar o quê? Um auxílio, irmão Marcelo. Sim. Mas a responsabilidade é o quê? Do pai e da mãe. E nós vemos que, completando o que o irmão fala, né? Só deixar um versículo aqui. Também lá em Hebreus 12:7 vai dizer: se suportar a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, olha só, Deus nos trata como filho, ainda nos corrige. Imagina, nós somos pais, né? E nós vemos aí, quando o irmão estava falando, a igreja é para ensinar o caminho de Deus. Aleluia. A escola é para ensinar matemática, geografia, português, né? Bem colocado. Disciplinas. É verdade. Agora, uma frase bem dita, né? A educação vem de casa. Sim. Então precisa vir de casa. As responsabilidades, né, foi bem deixado por irmão aí o tópico, né, que hoje os pais querem terceirizar a educação dos filhos. Sim. E como é triste isso, né? E nós vemos que infelizmente, né, hoje as crianças, os jovens estão crescendo sem a educação. É verdade. Por quê? Porque a escola não vai educar, a igreja não vai educar, né? Eu tive, infelizmente, problemas com crianças da igreja que eu fui corrigir, o pai chamou minha atenção. Eu falei, como que tal? Eu falei, virei para minha esposa e falei, Senhor Jesus, como tá feio, irmão? Porque em vez, né, eu falei, poxa, ao invés dos pais virem aqui, olha, muito obrigado por você corrigir meu filho. Aleluia. Veio reclamar por eu estar educando ele. Você viu aí. Então, como é triste, irmão, como é triste, né, a gente vê. E lá em Provérbios 3:12, Salomão também escreve, né? Deus corrige aquele a quem ama. Sim. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, irmão Marcelo, só corrige quem ama. Você, pai, você, mãe, você tá vendo o seu filho, a sua filha indo pro buraco, seja das drogas, seja do vício, da prostituição, e você não vai falar nada. Sabe o que a gente ouve muito, irmão Marcelo, nesses 13 anos de trabalhando com casais? Se eu falar com ele, com ela, ele vai embora de casa. Meu querido, minha querida, só corrige quem ama. Não vai embora, não. Se você, pai, mãe, que está ouvindo essa palavra, se você ama teu filho, ama tua filha, você vai chamar a atenção dele e dela em nome de Jesus. Eu quero também falar uma palavra para você que é filho, que é filha. Hoje nós vemos nas redes sociais, TV abertas, pai e mãe jogando filhos, né, do 10º andar, pai e mãe jogando os filhos na lata de lixo.
em buracos, em córregos. Agora, se você tem um pai, meu querido, minha querida, se você tem uma mãe que sempre está no seu pé ali, vendo que você está olhando o celular, né, no seu pé ali, sabendo o que você está fazendo, dê glória a Deus, irmão Marcelo. Amém. É verdade. Por quê? Porque teu pai e tua mãe te ama. Te Por ama. quê? Só corrige quem ama. Verdade. Então, em nome de Jesus, valorize o pai e a mãe que você tem que está aí no seu pé. Por quê? Porque ele ama você em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome Glória a do Deus, Senhor, irmão né, Marcelo. Amém. Que Glória bênção, a Jesus, né? A hora voa, né? É um assunto Verdade. maravilhoso. Falar para Fala de umas 2, 3 horas, né? A gente tinha mais coisas para falar aqui, Sim, né? verdade. Falamos sobre finança, falamos sobre enteados, ainda a gente ia falar sobre... Sonhos e propósito, né? Isso, problemas, dificuldades. Problema, dificuldade, né? medos, ansiedade, né? Isso. Trazer um programa aí para falar um pouco sim. sobre ansiedade. Com certeza. As tarefas domésticas também que tem que ser compartilhadas. Sim, Você viu? sim, Tem muita verdade. coisa para falar. Bastante Mas coisa. graças a Deus eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que aquilo que foi falado hoje através do Espírito Santo de Deus, com certeza Deus está falando ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Antes amém. de o irmão Marcelo estar aqui orando pela tua família, pelos casais, pelos filhos, eu quero deixar um convite para você, meu amado e minha amada. Toda sexta-feira, ali na nossa igreja local, irmão Marcelo, tem às 19h30 tem cultos. Toda sexta-feira. E todo domingo temos o culto da família. Às 9 horas da manhã, vai até às 10h30. E depois tem também às 18 horas, que vai até às 19h30. É 1h30 de culto, tanto na sexta como no domingo, na parte da manhã, que começa às 9 horas, domingo, e às 18 horas no domingo, e às sexta-feiras, todas sexta-feiras, às 19h30, estamos ali de braços abertos. E você é o nosso convidado. Nossa igreja local se chama Luz e Vida em Cristo. Está ali localizada na rua Siqueira Campos, 4275. É facinho, né, irmão Marcelo? 4275. Passando ali a Copercitro, passa a Copercitro, do lado esquerdo tem o posto BR, é grudado com o posto BR na Siqueira Campos mesmo. Estamos ali de braços abertos, ali tem o pastor Francis, pastor Aguinaldo, pastor Geraldo, temos, né, o pastor que cuida ali da parte musical, Eliseu, pastor Eliseu. Estamos ali também, o irmão aqui, presbítero Marcelo. Amém. Estou ali, Ireno Júnior, juntamente com a minha esposa. Você que queira, né, tá precisando de uma palavra, de um aconselhamento, procura ali nossos pastores, procura nós ali, estamos de braços abertos para dar uma palavra em nome de Jesus, e principalmente, irmão Marcelo, para cultuar a Deus juntos. Amém. E depois sim. de cada culto, tem sempre uma confraternização ali, sempre tem um chazinho, um cafezinho, ali um bolinho, uma pipoca. E o detalhe, irmão Marcelo, é 0800, é tudo de graça. As irmãs ali, pega ali o gengibre ali, ó. Chazinho de gengibre é uma delícia. Faz ali da raiz, pega as folhas ali o outro chá lá que eles fazem lá, que dá cidreira. É tudo coisa natural, meu querido, minha querida. Ali depois a gente fica batendo um papo. Não dá vontade de ir embora, né, irmão Marcelo? Gostoso, é benção. Fica ali na comunhão. Então deixa esse convite para você, que é aqui de Pirassununga e região, Igreja Luz e Vida em Cristo. Só acessar nossas redes sociais. Ali você vai ver toda a programação em nome de Jesus. E baixar também o app. Temos o app Luz e Vida em Cristo. Só baixar ali, que você tem toda a programação, tem filme, tem rádio, em nome de Jesus. Amém, irmão Marcelo? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar também e deixar aqui o canal no YouTube ali da minha esposa, Amanda Ireno. Só digitar ali no YouTube, Amanda Ireno. Todos os dias, irmão Marcelo, de segunda a segunda, minha esposa ali de manhã tem uma palavra ali para você. Ela ora todos os dias pelas famílias. Nos siga lá nas redes sociais. E você que queira adquirir o nosso livro, tem uma palestra aí na sua comunidade, seja onde for, para casais, só entrar em contato pelo WhatsApp no DDD 19 99611 6854, em nome de Jesus. Amém? Vamos Amém. estar orando pelas famílias? Amém. O presbítero Marcelo vai estar fazendo essa oração. Você que pode, feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. E agora,
chegou um momento mais importante deste programa. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai de amor. Sim, Deus. Senhor de graça, de maravilha. Aleluia. Pai, nós te louvamos mais uma vez, bendizemos o teu nome por Obrigado, tudo que o Senhor tem Jesus. feito. Graças te damos, ó Pai, por esse programa. Assuntos, ó Pai, ó Deus, que levam ali as famílias Amém, Jesus. tomarem verdadeiramente uma direção na tua presença. Glória a Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que teu Espírito Santo venha visitar Sim, agora Deus. cada família. A esposa, o marido, às vezes está no trabalho, às vezes está na sua casa. Sim, Deus. Pai, os filhos que ouviram essa palavra, ouviram, Senhor Pai, esta programação. Amém, Jesus. Pai, eu quero pedir a Ti que Teu Espírito Santo venha, Senhor Pai, completar a obra Amém. na vida, na família de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Amém. Meu Deus, que nós possamos ouvir testemunhos Sim, Deus. de pessoas, ó Pai, que buscaram a Ti para melhorar o relacionamento, melhorar o casamento, e ó Pai, estão hoje felizes na Tua Pai. presença. Pai, leva-nos na Tua paz, na Tua graça, Deus. na Tua segurança. Obrigado, Senhor Pai, Pai. pelo nosso irmão Ireno, Senhor Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse programa, na Tua presença, que Tu venha abençoar cada um dos Seus filhos, Sim, Deus. abençoar nosso pastor Aguinaldo, Amém, Jesus. missionário Francis, nosso Sim, pastor, Deus. Senhor Pai, pastor, Senhor Pai, Sim, Pai. Deus, a cada um dos irmãos, Nome. Eliseu, Senhor Pai, Sim, Deus. pastor Geraldo, Deus, Sim, abençoa toda a Tua igreja, Em nome Pai, de ó Deus, Jesus. que o Teu Espírito Santo venha completar a obra, Sim, Senhor. Deus. Pai, que casais venham se entregar a Ti cada Amém, vez mais, Jesus. que vidas venham, Senhor ó Pai, ó Deus, crescer Amém. na graça, no conhecimento, Sim, para que, ó Deus. Pai, o inimigo não ache brecha. Pai, ó Aleluia. Deus, vai quebrando todo dardo, toda seta maligna Sim, Pai. sobre casais, sobre, Senhor Pai, famílias, ó Pai, ali da igreja. Aleluia. Também, ó Pai, a cada um que nos ouve, Senhor. Visita agora os lares, ó Pai, Agora, derramando Pai. da Tua paz, da Tua Em bênção, nome da de Tua Jesus. alegria. Pai, que Teu Espírito Santo venha fazer a Amém, obra por Jesus. completo. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, É o que Deus. nós oramos, Senhor, certo da vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero mais uma vez aqui agradecer ao presbítero Marcelo Amém, Jesus. por aceitar o convite. Quando precisar, só chamar. Amém. Amém. Que você possa ficar com essa palavra nesse dia, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao meu coração. Até a semana que vem, se assim Deus permitir, irmão Marcelo. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus Até a abençoe próxima. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Família de Deus, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavese, ao lado do posto Petrobras Aeroclube.